Claro, um momento essencial, ou neste caso desta discussão, é eventualmente então discutirmos agora o título do filme. O título do filme, aliás, temos aqui quase três variações, ou temos três instâncias. Temos a versão japonesa, que é Koi no Katashi, temos a tradução para a forma da voz, e temos também a tradução para voz silenciosa. Falando assim, no geral, acho que cada um destes títulos apresenta a sua perspectiva sobre o filme. Por exemplo, se optarmos por escolher a parte da voz silenciosa, se pensarmos no título da voz silenciosa, vemos logo, ok, aqui este paralelo entre o facto dela ser surda e o facto dela falar, mas ter uma voz que, apesar dela conseguir falar, de certa maneira não se ouve, ou seja, as pessoas não ouvem o que ela está a tentar dizer. E não é só isso, não só é só a voz da personagem da Shoko, da rapariga surda, se calhar silenciosa, mas a própria voz da personagem principal acaba por ser silenciosa, porque eles tentam, tanto um como o outro, falar, dizer as coisas, e as coisas não são ouvidas, não são representadas, ou seja, não acabam por se manifestar da maneira que eles querem. E por isso, acho que este título da voz silenciosa nos indica um bocado isso. O facto de, ok, eles ambos têm voz, mas, por exemplo, tanto falando para a Shoko, ela não consegue ouvir, portanto, todas as vozes para ela são silenciosas, mas a própria voz dela, ou seja, a maneira dela ser, não, nem sempre é captada pelas pessoas da maneira que ela quer, ou seja, nem sempre é interpretada pelas pessoas da maneira que ela quer, da maneira que, ou seja, isto acaba por fazer com que a voz dela seja silenciosa, ou seja, a personalidade dela seja silenciosa, apesar dela querer fazer o melhor e fazer, neste caso, por exemplo, apenas querer fazer amigos. Pois podemos pensar que também uma voz silenciosa é uma voz que não tem muito poder, certo? Porque, como tu disseste, ela queria fazer alguma coisa, mas nunca conseguia, porque o falar dela, a maneira dela comunicar, às tantas não conseguia mudar a vida das pessoas, não conseguia mexer. Mas o outro título, pronto, que existe para este filme, que é A Forma da Voz, acho que é fácil de interpretar porque quando se pensa a forma da voz, qual era a forma da voz a Show que utilizava? Era as mãos, era falar. E às vezes o que se tem que entender é que às vezes é mais fácil transmitir os sentimentos de uma pessoa através de ações, em vez da própria fala. É a forma mais sincera e genuína de mostrar algo. Aqui é a linguagem gestual e a maneira de explicar que existem coisas ou sentimentos é através de gestos e emoções. E eu acho que é isso que uma pessoa, quando tenta comunicar com alguém, é a maneira mais expressiva, de certa maneira. O que eu acho interessante porque, pronto, nunca é preciso falar. Nunca é preciso falar porque os sentimentos falam por nós. Ou seja, lá está, as ações são a nossa forma da voz. E eu, por acaso, concordo com tudo o que disseste. Eu até diria, no meu ponto de vista, até seria um pouco diferente. Apesar de concordar com o que tu disseste, por exemplo, eu tomei a parte da forma da voz de, por exemplo, o Ishida estar a tentar encontrar a razão de ser dele, ou seja, a forma de falar dele. Neste caso, ele cria a redenção, e nós vemos toda esta redenção, e ele, durante o filme todo, está a tentar encontrar uma voz que lhe permita falar com os outros e fazer então esta reconciliação com o passado. E eu, por acaso, encarei também essa parte da forma da voz como a forma da voz dele que está em tentar arranjar as coisas que ele estragou, ou seja, o caminho, a maneira, a forma de ele compor as coisas. E isso é, inevitavelmente, aqui, através da voz, através de falar, mas tu também tocas nesse assunto das ações que acabam por ser mais importantes, e então lá está a questão da linguagem gestual e mesmo daquilo que tu disseste, das ações deles darem as mãos, como tu disseste, acaba por ser ainda mais então importante neste contexto da forma da voz. E eu também queria só aqui dizer que ele, no final do filme, ele até uma grande parte do filme, ele via todas as pessoas com um grande X em cima deles, na cara deles. Ele, no final do filme, acaba por conseguir encarar as pessoas e todas as pessoas à volta dele perdem esse X. Para já eu acho isto curioso porque mostra-nos quase aqui um paralelismo entre o próprio Ishida, que não é surdo e pode falar, com a própria Shoko, que era surda e, portanto, quando alguém falava com ela, ela não entendia. Ou seja, era quase como se essas pessoas também tivessem esse X à volta delas, porque qualquer pessoa que estivesse a falar com ela
ela não ia entender. É como se tivesse um grande X à volta dele. E ele era igual, só que por razões diferentes. E então no fim ele consegue realmente reconciliar-se com o passado, consegue aperceber-se e então comunicar, encontrar a sua voz no mundo, o seu lugar no mundo, porque já conseguiu encarar aquilo que o assombrava, e então ele ganha uma nova forma, ou seja, neste caso ganha um lugar no mundo, ganha uma voz, um poder, por assim dizer, de se manifestar, e porque neste momento já tem amigos, já tem pessoas que o compreendem e que vão ouvir a voz dele, que vão ouvir, lá está, a forma e o poder da voz dele. Sim, e o que eu gosto também neste filme é que, pronto, além que começa com o bullying e o feitiço vira-se contra o feiticeiro, eu gosto é que, na verdade, eles sempre precisaram um do outro para poder se encontrar e perdoarem-se, porque a verdade é que isto é uma história, como tu disseste várias vezes, de redenção Sim, e de gostar de definitivamente nós este mesmos. filme é um filme que alerta estes problemas do bullying e do gostar de nós mesmos, porque o bullying e a autoestima estão diretamente ligados, são dois conceitos que se afetam um ao outro. Se alguém sofre de bullying, é natural que tenha uma autoestima menos elevada, ou seja, são coisas que estão interligadas obrigatoriamente. E portanto, eu acho que isso neste filme está aqui muito bem apresentado. Acho que é uma história que consegue mostrar-nos esta jornada de uma pessoa que é má no início, mas que depois no fim se redime, e que de facto vale a pena ver este filme. Acho que é mesmo um filme que nos faz pensar, que nos faz também emocionalmente investidos nestas personagens que eles nos apresentam. Definitivamente nós recomendamos aqui por parte do Gratinado no Forno. Damos assim então por terminada a sessão desta semana. Não se esqueçam de deixar um like e de subscrever ao nosso canal, e vemo-nos então na próxima semana, na próxima refeição, no Gratinado no Forno.